Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje vamos falar sobre o IVAR. O que é o IVAR? Índice de Variação de Aluguel Residencial. E o porquê que ele, para que serve esse IVAR? O IVAR, ele já diz, é o índice para variação do aluguel residencial. Ô Lúcia, mas é só para os imóveis residenciais? Sim, ele é somente para os imóveis residenciais. Por isso, o significado da sigla. Geralmente, no nosso país, o contrato de locação de imóveis, eles são reajustados mediante os índices, aí, essa força de índice que tem nesse Brasil afora, né? Que é o IGPM, IPCA, INPC, né? Então, esses índices todos, geralmente, né? As pessoas, os corretores, os imobiliários, os administradores colocam em prática costumam usar esses índices para reajustar o aluguel anualmente, né? Aí você pesquisa lá os índices e esses índices saem mensalmente, né? Mas aí você vai olhar a tabela lá dos 12 meses, onde você vai fazer o reajuste do aluguel. Só que o que ocorreu com essa loucura toda que nós estamos aí, desde final de 2019, né? E onde juntou aí com essa crise sanitária, desde 2019, que houve um disparo aí do IGPM, né? Principalmente o IGPM, porque se baseou praticamente os contratos de locação os reajustes no IGPM. Por quê? Porque o IGPM, né? A gente cita ali o IGPM, é citado o IGPM, né? Claro que os contratos de locação é feito ali com esse índice ou o que for acordado entre as partes. Então, mas basicamente o IGPM, ele houve esse aumento total, assim, muito alto dele, muito rápido, né? De 2019 ele começou. Em seguida, veio essa crise sanitária. Aí, mediante essa inflação, vamos dizer assim, por causa do aumento desse IGPM e a crise sanitária, aumento do IGPM, crise sanitária. Dentro da crise sanitária, o que aconteceu? Muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos, né? Ou então ficaram desempregados, né? Então, dentro disso, e houve assim está tendo, né? Desde 2019, muita negociação, muito acordo entre proprietários e inquilinos e nós corretores de imóveis, né? Por quê? Porque dentro dos contratos de locação, quando a gente já fazia esses cálculos desde 2019 e já enviava para o inquilino berrava, e com razão, porque de uma hora para outra, né? Houve esse aumento, está tendo esse aumento, né? Então, mediante isso, né? Aí, claro que para proprietário, né? O locador, o dono do imóvel, isso de alguma forma faz bem para o bolso, né, dele também. Mas não é o caso aqui sobre esse assunto. Nós temos que analisar mediante isso. Eu senti no mercado isso, né? Então, dentro da indústria imobiliária, o Brasil todo sentiu isso, né? Sentiu isso. É tanto que teve algumas empresas dentro do ramo imobiliário, né? Empresas maiores, né? Que circulam no Brasil,
e que defenderam para começar a reajustar o aluguel referente ao NPC. Juntaram-se e houve várias discussões, né, no meio de comunicações, em revistas, jornais e televisão e também algumas plataformas. É a discussão de mudar esse índice, né? Qual era o índice que poderia ser comparado à parte para reajuste do aluguel? Porque, claro, tendo esse aumento do jeito que está tendo a parte do IGPM, claro que as pessoas também, os inquilinos, né, e mediante essa crise sanitária, os inquilinos iriam começar a desocupar os imóveis, né? Imóvel desocupado gera problema para o proprietário e para a própria economia. Foi discutido esses assuntos, né? A gente tem acompanhado, né, esses debates. Inclusive eu tenho até um vídeo que fala aí sobre o índice do IGPM, né? Mediante todas essas conversas, esses debates, o FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, resolveram fazer um levantamento, fazer um estudo, uma pesquisa de dados, né? Você sabe que para fazer uma pesquisa você precisa dos dados. Então, eles fizeram um levantamento em 4 capitais, somente em 4 capitais, e buscaram lá esses índices lá desde 2018 para fazer uma média, né? Uma média. Aí juntaram-se o índice de 2018, só que lá em 2019 o GPM começou a aumentar, né? E mesmo com a crise sanitária, os índices começaram a aumentar cada vez mais também, só que também a inflação aumentou, né? Porque a inflação aumentou, então o índice também aumentou, e é natural que isso aconteça realmente, né? Você pode estar perguntando, Lúcia, isso vai vigorar? Já vigorou? Quando é que vai começar a vigorar essa situação do IVAR aí, os reajustes dos aluguéis, né? Somente quem está me perguntando pode ser aquele corretor que já está no mercado aí e também, né, está se perguntando e está querendo fazer essa pergunta para mim. Então, essa matéria, inclusive ela saiu numa revista, né? Agora em janeiro, eu acredito em 14 a 17 de janeiro aí, em relação a essa matéria dos reajustes e dessa mudança aí do índice de locação residencial. Então, ele vai vigorar? Eu particularmente estou em dúvida, porque eu sei que vigorou foi a parte dos índices, desses levantamentos dos índices. Tem algumas empresas aí que elas já estão adotando, né? Estão adotando. Agora, eu não tenho a certeza ainda se isso realmente vai vigorar, porque uma coisa, para ser vigorada, ela tem que ter o somatório de outros levantamentos. Esse levantamento que houve pela Fundação Getúlio Vargas foi somente de 4 capitais, né? E 4 capitais, eu digo assim, é pouco pro tamanho que é o Brasil, né? Eu tiro aqui por Santa Catarina nem apareceu, né? Em Santa Catarina, nós temos diversos imóveis, né? Não só como residencial, como nós temos também os contratos de locação por temporada, né? Então... E o não residencial? E o não residencial, né? Que é o comercial. Então, nós temos muitos imóveis em Santa Catarina
né? Que tem muitos investidores que vêm para cá, que investem em imóvel para ser locado. Então, aí Santa Catarina não apareceu? Eu acho muito incerto ainda. Eu acho que isso é muito incerto começar a usar dentro da minha empresa. Porque é uma coisa que é certa e não é, né? É novo. É tudo muito novo. E tudo aquilo que é novo, nós temos que ver realmente como é que vai funcionar o mercado nessa hora. Porque nessa hora as negociações, aí você me pergunta, Lúcia, vale a pena começar a usar esse VAR? Tudo isso vai depender do mercado. Está nova a situação disso. Como é que nós vamos já botar em prática? E se isso não der certo? Né? Como é que eu vou mudar, eu vou poder mudar o contrato de locação que hoje eu tenho dentro da minha empresa, que está funcionando, está lá nisso. Claro que o IGPM está alto, só que a gente entra no processo da negociação. Como eu acho também que vai haver uma negociação mesmo com o IVAR, né? Na prática, como é que isso vai funcionar na prática? O IVAR nós vamos reajustar, aí nessa hora quem vai gritar provavelmente vai ser o proprietário, o locador do imóvel. Por quê? Porque ele já estava acostumado que os valores estavam aumentando, né? E pelo levantamento da Fundação Getúlio Vargas, eles fizeram um levantamento lá, o levantamento deu deu negativo final de 2021, né? Que foi agora, final de ano. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 1º de fevereiro de 2022. Então, eles fizeram o levantamento, o IVAR deu negativo, menos 0,61. Então, como é que se nós aderirmos aos contratos de locação, nós vai haver essa deflação em relação ao contrato de locação? Isso está tudo muito vago para mim, né? Se você me questionar a mim, que eu já estou há mais de 25 anos no ramo imobiliário. Então, tudo aquilo que é novo tem que começar a colocar em prática no mercado e para ver como é que realmente isso vai funcionar. Nós temos que ter um olhar de cautela para isso, porque a gente não sabe realmente como é que vai funcionar na prática do dia a dia, né? Não é simplesmente você chegar, você vai pegar o contrato de locação e já mudar para a parte desse VAR. E nós, corretores, vamos arrumar uma grande dor de cabeça para nós. Não só para nós, porque vai haver a discussão entre inquilino e proprietário, locatário e locador, né? Então, nós temos que, eu acho que nesse momento aqui, que a economia do nosso país está passando, nós estamos pisando em ovos, né? Porque nós não sabemos realmente, na minha opinião, eu acho que foi feito um pequeno levantamento só, mediante isso. Eu achava que deveria ter um trabalho maior, né, de busca referente a esses índices e também de conversas de estados para estados, né, para ver como é que realmente aquele estado está suportando, né, vamos de estado em estado. Como é que está lá o setor, a indústria imobiliária, né, neste caso. Então, é preciso cautela? Sim, é preciso cautela. Porque, mediante a história da economia brasileira e dentro do ramo imobiliário, se a gente for ver lá a história antigamente, lá por que foi feito, quando foi desenvolvida a Lei 8.245 de 91, que foi uma necessidade, né, da própria economia do nosso país, né, era Collor, né,
Era Collor na época, né? O governo era Collor. Então, a necessidade da sociedade, porque tudo tinha paralisado, porque anteriormente a essa lei 8.245 de 91, houve que a economia estava parada porque não existia uma lei específica, só o Código Civil que resolvia toda a parte do contrato de locação. Mas como? Se a locação, o ramo imobiliário é que move, né, a própria economia do país, porque a primeira economia do país é a construção civil, né? Então isso gera emprego, gera uma montoeira de coisas que envolve aí a construção civil, e nós, corretores de imóveis, nós somos os termômetros do mercado, sim, né? Onde nós fazemos movimentar toda essa parte econômica do nosso país. Então, o que deveria ser feito? Aí naquela época, lá atrás, o inquilino fazia o que queria. Então a economia chegou num ponto de estagnação. Estagnação por quê? Porque a lei prevalecia muito a favor do inquilino. Aquela época existia assim. Não é que a lei do inquilinato veio para favorecer o inquilino. A lei do inquilinato 8.245 de 91, ela veio para organizar tanto locador e locatário. Porque naquela época os empresários, os investidores, eles preferiam deixar os seus imóveis parados. Por quê? Porque se eles colocassem o inquilino, era difícil de tirar o inquilino lá dentro. O inquilino não cuidava do imóvel como se fosse seu, né? Fazia as manutenções. Não fazia as manutenções, os reparos necessários que era obrigado, porque ele mesmo usou, a família dele mesmo usou. Então o que aconteceu? Os empresários e investidores desanimaram. Isso movimenta? Não movimenta a economia, paralisou tudo. Então eles preferiam deixar os imóveis fechados do que ter um aborrecimento. Após a lei 8.245 de 91, depois, em seguida, foi feito uma nova, desenvolvida lá a 12112 de 2009. Por quê? Porque ainda era difícil. A 12112, ela veio praticamente quase específica, vamos dizer assim, para a ação do despejo, porque a 8.245 de 91, ela deixou a desejar nessa parte da ação de despejo. Então, a 12112 de 2009, ela veio e lá foi desenvolvida aí para entrar com a ação de despejo, né? Que onde facilitou mais as coisas. Então, eu tenho certeza que os corretores de imóveis, as pessoas, os profissionais que trabalham com locação de imóveis em todo esse Brasil, os experientes vão ter muitas histórias, né? Além do índice, eles vamos contar muita história. Nós temos muita experiência no nosso dia a dia, tanto a parte lá que vai falar sobre o aumento desses índices, do índice do IGPM, como também referente a essa crise sanitária. Eu digo da crise sanitária porque houve os descontos do valor de locação de imóvel. Tem que haver uma discussão sobre isso. É uma discussão essa do quê? O inquilino tá lá. O inquilino, eu tenho um inquilino que alugou um imóvel que é um restaurante, né? Ele alugou, já existe um contrato há mais tempo. Então, aí agora, mediante a crise sanitária, o que houve? Houve os descontos, né? Houve os descontos da locação. Mas a gente sabe que o inquilino estava usando este imóvel. Aí o proprietário chegou para mim e disse assim: ô Lúcia, está na hora da gente sentar e analisar aquela situação para o inquilino
me pagar sobre aquele valor, né? Porque passou, o restaurante já começou a funcionar aí faz tempo, e agora? Cobramos ou não cobramos? O que eu sinto é que parece que nós estamos com parênteses aberto sobre essa situação. Não está nada resolvido, né? Então, nessa hora, o proprietário tem o direito de fazer isso? Tem. Por quê? Porque ele é dono do imóvel. O inquilino estava usando? Estava usando o imóvel. Claro que diminuiu o movimento dele, né? Mas o proprietário também tem a razão de cobrar esse valor do inquilino. Mas geralmente eles vão vir para nós, né? Então, nesse momento, eu peço assim, eu digo, não é que eu peço, eu digo, nesse momento eu digo que nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, né? Já que movimenta a economia do Brasil, a parte de locação de imóveis também faz parte dentro dessa economia, como é que essa situação vai ser resolvida? Como que essa situação vai ser resolvida? Porque se nós interpretarmos, vamos lá, vamos parar aqui, nós estamos aqui aberto a uma discussão sobre isso, né? E eu acredito que isso tem que tocar para frente e nós temos que resolver isso, porque isso não pode ficar dentro de parênteses. Então, o inquilino está usando o imóvel, não digo só comercial, como residencial também, porque o inquilino, ele saía para trabalhar o dia inteiro. E por fim, o imóvel também teve maior desgaste porque ficou ele e a família dentro daquele imóvel. Antes eles vinham só para dormir. Marido e mulher saiu para trabalhar e os filhos a estudar, pelo menos meio período. Então, mas eles ficaram o tempo inteiro dentro desse imóvel. Houve mais desgaste dentro deste imóvel, né? É coisas para pensar. Aí, vamos lá. Isso, né? O inquilino. E ainda, além dele ter usado mais o imóvel, né? Lá, comercialmente usou o imóvel, estava usando o imóvel. Então, muitas vezes, esse inquilino lá desse meu restaurante, ele dormia lá. Por quê? Porque também tinha medo de assalto, né? Então, ele estava de uso dele também. Então, o que ocorreu? Ainda houve redução dos valores, né? Houve negociação dos valores de aluguel. Aí a gente agora vai para a parte do proprietário. Aí o proprietário vem e questiona nós dessa situação. O que você, corretor, o que eu vou fazer nessa hora, né? Cobramos? Não cobramos? As autoridades resolveram não cobrar. Tá, mas outro questionamento. Como é que fica... a autoridade resolveu não cobrar. Então a gente vai passar isso, não cobrar. Mas como é que fica a autoridade tomar essa decisão? Porque o inquilino tem imóvel e ele soma com a renda dele, porque ele trabalha ou ele é aposentado, ele já tem uma renda. O olhar foi só desta forma. O olhar foi só dessa forma, vendo que o proprietário do imóvel, ele recebe este valor para complementar essa renda dele, ou para somar, né? Que é a mesma coisa. Mas uma pergunta que deve estar aqui entre nós, corretores de imóveis, as imobiliárias que trabalham com locação de imóveis, né? E aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de renda,
e que depende desse valor de locação, esse recebimento, para sobreviver, vamos dizer assim, para alimentação, para se vestir, pagar energia, pagar água. E ela não é aposentada, ela não tem nenhum tipo de renda. Como é que fica essa situação? Ou então aquele aposentado, que a renda dele já está bem defasada, né? A renda dele está bem defasada. Ele precisa dessa renda, deste imóvel que ele aluga para complementar, porque a renda dele ficou muito baixa. Porque está lá ele e a esposa dele aposentados, quer dizer, só ele é aposentado, a esposa nunca trabalhou, era do lar, nunca pagou INSS, não se aposentou. Como é que fica esse povo? Aí fica assim uma pergunta em aberto, né? Como é que fica o governo, as autoridades, né? Qual é o olhar dessas autoridades para essas pessoas, né? Qual é o olhar das autoridades para essas pessoas? É preciso olhar. Eu despertei para esse assunto mediante um vídeo que eu assisti de um advogado, que ele também fala sobre referente a isso. E também eu fui visitar um tio, que a minha tia faleceu, e ele já tem idade, e ele tem uma filha que é dependente, né? E ela não se aposentou ainda, não aposentaram. Então ela não tem renda, e eles compraram uma casa, e essa casa, ela vive com essa renda dessa casa, né? Então aquilo, aí ele na conversa com ele me questionou sobre isso, né? Então eu senti isso na minha pele, no meu sangue, né? Então, eu deixo aí esse assunto, né? Vamos dizer assim, é um assunto que vai ficar aberto para uma discussão sobre isso. Porque vocês sabem que tudo aquilo, quando se reúne, né? Para uma discussão benéfica, isso se toma força. O objetivo desse vídeo, na verdade, era para falar sobre o IVA, que é o índice da variação do aluguel residencial. Mas eu abri um parênteses, né? E comentei aqui sobre os descontos da crise sanitária que foi dado aos inquilinos, né? Os proprietários tiveram que reduzir os valores do recebimento do aluguel. Então, qual a sua opinião referente ao assunto, né? Referente a esse assunto, você acha que o inquilino, o locatário, deve restituir o valor da locação para o proprietário? Você acha que o proprietário está certo em cobrar este valor, querer cobrar este valor do inquilino, do locatário? Ou você acha que tem que deixar quieto nessa situação onde me despertei para este assunto e que eu estou calada até agora, até hoje? Mas também eu troquei essa ideia com você, né? Então, me responda aqui, né? O que você acha? Dê a sua opinião. E a minha recomendação sobre o IVA é aquilo que eu já falei anteriormente. Nós temos que ter, né? Esperar ver aí como é realmente, como é que o mercado vai se comportar mediante o novo índice e as negociações aí entre, como é que vai funcionar entre proprietário e locador, inquilino e proprietário, tá? Então, e também nós temos que ter toda essa cautela, né?
cautela, vamos amadurecer. Tudo na vida precisamos amadurecer. Muito obrigada, espero que esse vídeo ajude você e aguardo você aí, a sua pergunta e o seu questionamento. Muito obrigada.